Olá, empoderadas e empoderados. Estamos aqui, mais um bate-papo com samba neste sábado. E hoje teremos Odila Guiunta, produtora cultural de Londres. Estou no aguardo dela. Não vou poder ficar mexendo muito no celular, que eles está numa gambiarra o aparelho. Só Jesus na causa. Eu desmontei e o aparelho deu. Estou aguardando e bater esse papo. Oi, lindona! Tudo bem? Tudo jóia. E pior que o meu... Vocês estão ouvindo a pregação aí? Você está me ouvindo? Eu tô. Não, porque aqui tá uma pregação, mas eu não tô te ouvindo. Então, eu tô te ouvindo fora do... Agora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo e me ouço aqui também, tudo certo. Você me ouve bem? Sim, é porque aqui eu moro na beira da rua, sabe? E aí agora se maram todo sábado às 16 horas fazerem pregação. E o som vem Entendi. todo na sala. Mas tudo bem. Entendi. Então, Odila, muito obrigada. Desculpe, mas vamos bater esse papo. E aí Vamos lá. estou muito grata por você ter aceitado o convite. E Obrigada. gostaria aí para a galera que não te conhece, as empoderadas e os empoderados, gostaria que você se apresentasse e a gente bater esse bate-papo rapidinho com o samba, pra gente saber como é que você foi parar em Londres. E aí? Eu vim para aqui só por 6 meses. Eu vim para estudar 6 meses, há 23 anos atrás. E aí acabei ficando para estudar mais. E aí acabei ficando porque consegui trabalho e queria cantar, queria produzir, mas não era o momento porque eu não falava inglês direito. Aí depois eu fui estudar, fui trabalhar com outras coisas que não eram arte no momento, naquele momento, né? Em 98, 99 ali. Aí eu fiquei até 2007 trabalhando em business, que ainda faço, né? Tipo de business, eu não trabalho só com arte. Agora com o Covid, né? O ano passado foi um ano bem louco, mas aí voltando, eu vou chegar lá em 2020. Aí quando deu 2007, eu aí comecei a estar mais presente nos eventos brasileiros. Que até antes de 2007 eu acabei ficando distante para estudar, para trabalhar, fazer outras coisas, me envolver mais na cultura inglesa, né? E aí, quando deu saudade, assim, de fazer coisas com produção, eu acabei entrando pro Festival de cinema brasileiro aqui, o Brazilian Film Festival, como voluntária. E depois eu falei, eu vou voltar a cantar, quero voltar. Mas produzir não passava na minha cabeça produzir ainda, era só cantar bossa nova. Eu sou muito amiga do maestro aqui de Londres, maestro Gui Tavares. E aí ele tem um coral, o único coral de Londres aqui que faz música popular brasileira é este, chamado Nossa Voz, para quem tiver curiosidade. É o único coral brasileiro em Londres que, curiosamente, não tem só brasileiro cantando. Tem inglês, tem irlandês, australiano, japonês, enfim. E aí eu falei com ele, falei, eu queria voltar a cantar, mas não profissionalmente, só pra, né? Fiquei tanto tempo afastada. E aí comecei com ele. E aí, claro, tomei gosto, fui conhecendo mais os músicos da noite de Londres, naquela época, já era 2010, por ali. E aí foi quando eu comecei a entender como é que funcionava a noite, como é que era, né? Porque aqui tudo termina às 11 horas da noite, né? Igual no Brasil,
que a gente sai de casa. Sem saber que volta, que dia volta, que hora volta. Aqui não, aqui é organizado até nisso, né? A gente tem horário para voltar para casa. Claro que no meio do caminho você vai, encontra na minha casa, aí termina aqui. A gente bate um violão, traz um vinho, bate papo. Em dias normais, né? Ou então a gente acabava indo para casa de outra pessoa, e etc. Aí, então foi assim. Aí depois eu comecei a trabalhar como produtora num clube de choro que tinha aqui. E aí foi quando eu comecei, sinceramente, assim, de cabeça, entrar para falar de produção. Aí foi quando eu, embora fale muito, gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de ouvir também, né? Porque tem comunicador que só fala. Eu gosto dos dois. E eu gosto muito de pessoas. Eu sou muito, aqueles falam people person, né? Pessoa que gosta de gente. Eu gosto de gente. Então, nesse evento, que foi um boom aqui em Londres, de 2012 a 2015, eu encontrei o Clube do Choro, aí a gente entrou em contato. Eu falei, olha, eu posso ajudar a produzir, e foi assim até 2015, quando acabou o Clube do Choro aqui. E nesses anos, as pessoas vinham até mim porque já me conheciam do festival, ou porque já me viam cantar. Enfim, aí nesse meio tempo eu comecei a me articular também, né? E aí foi quando as pessoas diziam, puxa, mas no final do choro podia ter uma roda de samba. Puxa, no final do choro, toda vez tinha assim, as pessoas chegavam, né? Eu digo, não, isso aqui é um clube do choro, né? Porque já tinha naquela época grupos fazendo samba aqui, né? E até eu indicava, olha, tem samba, procura. Eu também não ia muito nas rodas de samba, porque tava trabalhando com outras coisas, né? Com clube, com as minhas gigs. Então, acabava que eu fiquei meio fora também de ir pra noitada, pra esse tipo, né? Mais pra jazz, bossa nova, cantava em hotel e tal, em final de semana. Então, não tinha muito tempo de ir atrás disso também. Até que eu comecei a ir atrás do pessoal do samba, porque o pessoal falava no grupo do show, pô, tem que fazer uma roda de samba, tem que ter uma roda de samba. E aí eu fui entender o que era a roda de samba de Londres naquela época. A gente está falando de 2015, 2016, 2013. Quando começou, 2013, 14, eu comecei a ir nesses rodas de samba. E aí eu senti a falta de ouvir música popular brasileira, sabe? Perdão. Samba de raiz, aquele samba tradicional. Ouvia pagode, ouvia esse pagode moderno, que eu gosto, mas não canto. Gosto daquela coisa das antigas. Né? E aí foi quando eu pensei, bom, então eu vou fazer uma roda de samba tradicional. E aí, em 2018, o problema que eu já falei em outras lives é que naquela época eu não conseguia achar músico, porque eu não conhecia os músicos de samba. Aí entrei em contato com os amigos aqui, violonistas e tal, e ele falou, olha, tem, vamos procurar. Bom, fez-se a luz em 2018 apenas, de 13 até 18, passaram-se todos esses anos, e aí em 2018 a gente enchi a casa aqui de músico, que foi me passado, fulano, absurdo, ciclano não sei aonde, porque minha turma era jazz, da bossa nova, choro. E aí eu fui conhecendo essa galera, a gente veio pra minha casa, começou a ensaiar. E resumo da ópera, assim, a gente deu super certo fazer essa roda de tradicional de samba, com 8 músicos. E essa roda acontece de 2018 a 2020, antes da pandemia. Aí a pandemia vem em março, né? E aí a gente desmembra. Alguns membros saíram e outros ficaram comigo. E aí, quando eu começo a reescrever o projeto, eu digo, não, eu não quero mais fazer uma roda de samba só. Eu quero fazer eu quero fazer uma associação cultural e educacional do samba aqui no Reino Unido para a gente falar, educar as pessoas, os brasileiros, inclusive a mim e aos meus colegas, para que a gente entenda mais o que é esse samba
de tradicional, né? Quem são os personagens, como viviam, como era aquilo. E é por isso que hoje o samba de bamba, o K, ele além de ser uma roda tradicional em Londres, ela é uma roda que vai rodar. Então a gente está com, né, estudando propostas de ir para fora mesmo, Irlanda, Itália, Portugal, que a gente sabe que tem roda de samba por lá. Então a gente quer fazer associações, né? E no Brasil, claro, no Brasil, não sei se você já viu nossas lives, mas as nossas lives, elas são assim, né, super educativas e com pessoas que têm muita história para contar. A gente sempre termina uma live e aí no grupo do WhatsApp a gente fala, poxa, que aulão que foi, que aulão. Porque a gente aprende, por mais que eu tenha pessoas no time que são incrivelmente, que tem uma história com samba, como a Joelma que está aqui na sala, como o Bernard Nascimento, que vem como a gente brinca, da dinastia Nascimento, né? Bernard é um fofo. Né? Clarice, outra fofa. Essa família é maravilhosa. Não, incrível. Falar nisso, ela fez aniversário, a dona Vilma, esses dias. Um grande beijo. Essa matriarca é ímpar. Então a gente tem um monte, a gente acabou fazendo subindo, como eu falo, um monte de hashtag. Então tem live para todo mundo, tem live para todos os gostos de samba, para todas as necessidades de fala também, porque eu não tenho o lugar de fala da preta do samba, porque obviamente não sou, mas eu tenho lugar de fala de mulher que faz samba. E aí, então, por não ter esse lugar da preta, eu fiz questão de abrir o espaço dentro do Samba de Bamba, com a Lilian Bragança, com uma live chamada Samba como Resistência, que acontece uma vez ao mês. Todas elas, na maioria das vezes, acontecem uma vez por mês. Então, a gente é bem ocupado em live, porque a gente percebeu, desde o início do projeto, não só por causa da pandemia, mas porque a gente viu que a gente tinha muito o que falar. Muito. E a gente tem muita coisa para falar. Então, eu falei, bom, então a gente quer aprender. Eu tenho certeza que tem muita gente que também quer falar, né? Então, a gente está aqui com uma associação cultural e educacional de samba no Reino Unido para o mundo, né? Tem muita gente assistindo a gente e que vai estar depois no seu IGTV de qualquer outro lugar do mundo. Então, não é só foco Rio, São Paulo, Londres, Bahia. A gente está em todos os lugares, né? E as hashtags que a gente faz, como eu disse uma vez para uma rádio que nos entrevistou, tinha um time de liveiro, como eu chamo, e eu falei, cara, todas as lives que a gente tem no Samba de Bamba, não tem nenhuma que não é necessária. Todas são necessárias. Para cada tópico que a gente fala, há uma necessidade de fala, né? Ou como resistência, ou como história, ou como o Bamba do presente, que a gente já teve o Oswaldinho da Cuíca, Zé Catimba, Nelca da Portela, Vida Presidente, é uma galera que está vindo aí, fiquem de olho. A gente tem historiadores fazendo live, né? Como a Fabi, que é professora de História do Samba na Unesp. A gente tem... enfim, a gente tem uma galera vindo aí falar com a gente. E então é tudo ninguém que tá fazendo live hoje tá lá para encher, como é que fala, tomar uma grade do Samba de Bamba. Não tem nada pra gente falar, então põe essa live. Não é necessário educar por aquela fala, por aquele convidado, né? Então, basicamente, esse é o projeto. Então, e aí, antes do projeto, você vivia aqui no Brasil. Ok? E como era a vida da Odila no Brasil? Olha, engraçado, é tão engraçado assim, porque eu já não me lembro muito assim o que era, tão louco, porque minhas 20 anos, 23. Mas assim, basicamente eu estudava, trabalhava,
uma vida normal e ia pra noite. Eu gostava de ir pra noitada, eu cantava, ia pras rodas de samba, de choro ali na Bexiga. E, e basicamente era isso. Aí eu falei, não, eu já fazia inglês há muito E- tempo. então você era paulistana. Eu sou de São Caetano. Paulistana ou paulista? Como é que. Eu sou do ABC Paulista, né? Do São Caetano, de São Caetano. E eu ficava muito em São Paulo, eu ia bastante para São Paulo por causa da noite, acontece lá, e ainda acontece, não acontece no ABC, acontece lá. Então eu ia muito para lá, meus amigos estavam lá, a música estava lá, o celeiro cultural estava lá. Já era já fazia arte, já, como eu disse, cantava, produzia em São Paulo. E aí teve um momento que eu falei assim, teve um momento que eu trabalhava numa rádio. E aí um garoto da rádio, naquela época não todos nós todos eram garotos, e aí eu falei assim, ele falou, tô indo para Londres. Eu falei, fazer o quê em Londres? Eu falei, vou estudar inglês. E eu já fazia inglês, desde muito cedo eu fazia inglês. Aí eu falei, pô, é mesmo, né? A gente acha que fala inglês, porque ele falou, porque a gente acha que fala inglês aqui, a gente não fala, né? E eu achei meio arrogante a fala dele, assim, naquele momento. Pô, tô aqui labutando, estudando pra caramba aqui, e o cara vem com essa de que a gente acha que... Eu falo inglês, pensei comigo, né? Até que um dia eu tive vontade de vir pra esse rumo, assim, vou fazer 6 meses de Londres pra eu ver que inglês é esse, porque nesse meio tempo a gente se falava por telefone, era super caro, né? Você ligar pra Londres era uma fortuna, né? Não era igual hoje que a gente liga aqui o telefone, você tá no Rio, eu tô em Londres, né? Completamente diferente. Então, eu liguei para ele e falou, cara, vem, fica aqui, fica um dia na minha casa, né? Uns dias aqui em casa, até você achar um lugar para você ficar. E, em 6 meses você vai embora. E eu comprei a passagem e vim. Mas peraí, e a família? Como é que a família recebeu essa aventura? Olha, eu comuniquei. Eu falei, minha mãe, tô indo para Londres, Tchau, sabe? fui. Não foi bem assim, tchau, fui. Mas assim, quero ir para Londres, quero estudar inglês. E aí fiz uma grana, a gente fez uma grana e eu vim para Londres, mas achava, sinceramente, que eu ia voltar em 6 meses. Em fevereiro, eu cheguei em setembro, meu visto ia até fevereiro. Vou ficar, não tenho visto, não sou italiana, não tenho passaporte europeu, não vou poder ficar aqui de qualquer forma, então eu vou voltar embora. E acabou, eu vou voltar para São Paulo e vida que segue. Mas, já assim, no segundo mês, já estava me virando nos 30 para entender o que eu ia fazer para ficar um ano. Porque eu já comecei a cantar, já tinha uma banda de samba, de pagode, não sei o que, eu fazia backing vocal. E aí depois você vai conhecendo um músico daqui, um músico dali, vamos fazer vamos tocar MPB, que eu tava doida para ouvir MPB, porque não tinha tanto brasileiro em Londres. É importante falar isso, naquela época, 23 anos atrás. Não, como em Lisboa não existia tanto português, tanto brasileiro, né? Em Londres era igual. Eu lembro, a memória que eu tenho daquele tempo é andar na rua e querer ouvir português. Né? E aí, quando eu achei a tribo, assim, pequena, tímida até, que hoje eu chamo da velha guarda, porque também faço parte dela, né? Porque tenho amigos que estão aqui há 40 anos, há 30 anos, né? E eu tô há 23, então já faço parte da velha guarda também, né? Como eu brinco. Então, é bem interessante, assim, a gente hoje olhar como mudou, o cenário brasileiro mudou em Londres, e como o perfil do brasileiro mudou, como e diariamente muda. O musical mudou, né? O cenário musical, o cenário do porquê você vem para Londres, o social. Então é bem interessante. É outra cidade. Londres agora, depois da pandemia, então, vixe, é um outro universo, Londres, outra história. Aí depois o Brexit também, então muita gente foi embora de Londres. Então, e aí você disse que você tinha uma banda. Só que para você ter essa banda, nesse início você teve que ter um processo de construção criativa. Até também porque você só estava 2 meses em Londres
E aí, o seu meio de sobreviver foi mesmo diretamente com a arte, para você poder se manter aí? Não, não foi. Eu virei garçonete. Aí eu fiz garçonete de manhã, à tarde, para à noite poder cantar. Então eu trabalhava tipo das 9 até 1, 2 da tarde, naquele início. Não gerava muito dinheiro, claro, mas era o suficiente para pagar o aluguel e comer. E depois eu chegava em casa, talvez, eu depois tinha agência, né? Trabalhava por agência também. Aí fazia, sei lá, um almoço das 2, arrumava o jantar, por exemplo, de um grande buffet, das 2 às 5. Aí eu voltava para casa, tomava um banho, pegava meu material, meu PA, o microfone, carrinho, pegava o metrô, ia pro centro de Londres cantar. Aí saía tipo 11h30, meia-noite, e aí voltava no dia seguinte, trabalhar e não sei o quê, tá. E esse seu centro de Londres que você está falando cantar, era em bares ou era na rua? Não, era em bares. Nunca cantei na rua, nunca fiz busking. Hoje eu tenho por falta de oportunidade mesmo, senão eu teria ido. Como eu não toco, eu só canto, eu precisaria de um músico. E naquela época, o interessante de Londres, naquela época também, é que as pessoas vinham e iam embora. Até por visto, por vários motivos, né? Cidade muito cara e tal. Então, vou para Portugal, que é mais barato e tal. Então, as pessoas, elas chegam e vão numa rapidez muito grande. Hoje em dia eu não estou sentindo isso ainda, porque, como eu disse, a gente está voltando agora, né? Então, eu sei que tem muitos colegas que estão no Brasil, porque aqui, como é que eu vou pagar aluguel? Não tem trabalho, né? Então, tem muitos amigos que voltaram, colegas que voltaram para o Brasil, aí quando tiver aberto, voltam. Há colegas que foram embora para os seus países de origem, como italianos, franceses, que eram amigos da roda, eram público, eram colegas, enfim. Então, eu sei que houve um êxodo pelo fator Brexit, né, da saída do UK para a comunidade europeia, e pelo fator Covid, que veio logo após, né, a virada de 2019 e 2020, que o 2020 aconteceu efetivamente o Brexit, foi assinado o Brexit, e em 2021, que é o mês passado, junho, foi quem tá legal aqui no UK tá, e quem não tá não vai ficar, mas vai ser mais difícil, né? Eu não sei o procedimento, não sou advogada, mas é o que eu ouço, né? Colegas dizendo. Então, claro, hoje eu sou britânica, tenho meu passaporte britânico e tudo mais. Mas eu não tenho europeu, eu sou britânica. Mas eu sei que existe aí um caminho das pedras, né? E ele é árduo, Mas, para mim, vale a pena, assim. Hoje eu já tenho, né, um lugar aqui, para onde eu moro, onde eu tenho meus amigos, eu tenho minhas coisas e tal, mas não é uma vida fácil, assim, é primeiro impacto, entendeu? Como eu disse, Londres de 98 é muito melhor, muito mais fácil, muito mais aconchegante do que essa de 2021, que você precisa de uma certa resiliência numa potência maior do que quando eu cheguei, né? Além da língua, eu não falo para ninguém vir para cá se eu não falo inglês. Eu falo umas vai nas voltas, não vem, estuda mais. Porque hoje em dia estão pedindo muito mais do que antes. Você está fazendo essa comparação em 1998 com 2021. Você, quanto mulher, você foi para isso, você foi sozinha, sem sua família, sem um respaldo familiar, simplesmente para ficar na casa de alguém, que a gente também sabe que casa dos outros não é a nossa casa, são realidades, por mais que as pessoas sejam hospitaleiras, mas nada como o nosso cantinho. Claro. Até por conta dessa questão, querer receber visita ou não querer, dormir a hora que quer, ter a sua privacidade. E aí, como é que essa jovem aventureira, vamos dizer assim, uma aventureira
no bom sentido, essa desbravadora, corajosa, porque isso que aconteceu com você, ele não sei nem se ele tá por aí. Aconteceu comigo, só que eu não tive essa coragem, não. Eu fui covarde. Eu tenho um amigo, eu não sei se você conhece, o Brasil Connection, que é da Alemanha, Mauro Blanche, ele é um dos diretores da Brasil Connect. E quando ele foi para a Alemanha, ele falou também, foi mais ou menos há 25 anos atrás, vem embora, Lu, vem, mas aí eu tinha uma outra realidade, e eu sou meio bicho da terra, tenho medo, por conta disso, hoje em dia eu não falo, hoje em dia eu posso falar, não falo porque eu não pratico. Se você não pratica, não adianta você dizer, eu falo. Não, mentira, não falo. O espanhol, quer dizer, ir para a Alemanha. Peraí. Para tudo. Ele hoje em dia, até hoje, ele de vez em quando me dá uns arrasos. E eu procuro. Você tá falando, você tá vendo que eu tô em silêncio, mas é porque eu tô viajando, porque eu recebi praticamente a mesma proposta, só países diferentes, e eu não tive essa coragem, admiro. Admiro pra caramba quem tem essa coragem, eu não tive essa coragem. Mas tenho muita vontade de ir para conhecer os países europeus, quanto turista, na minha questão mesmo do carnaval, ver a cultura, porque o carnaval na Alemanha, eu sei muito parte da Alemanha e da Suíça, porque eu tenho amigos, e Portugal, porque tenho amigos e familiares nesses 3 países. Então eu sei algumas coisas por conta deles. E aí, essa questão do carnaval fora de época, como é que é a questão do carnaval aí? Porque na Alemanha eu sei que é agora, aconteceu agora, mas por conta da pandemia, tudo não, mas sempre é nesse período de final de junho para julho. E como é que é aí em Londres? Aqui em Londres, o carnaval acontece no final de agosto, né? O carnaval de Notting Hill, que é uma área aqui em Londres, Notting Hill, onde o carnaval acontece na sexta, sábado, domingo e segunda. A última segunda-feira do mês de agosto é feriado aqui em Londres. E é o último dia de carnaval. É feriado porque acaba o verão. A gente, no 1º de maio, não, no último domingo do mês de maio, última segunda-feira do mês de maio é feriado aqui, porque a gente está começando o verão. E na última segunda-feira de agosto é feriado porque está acabando o verão. E aí na segunda-feira, na terça-feira já começam as aulas escolares, faculdade volta, todo mundo já está saindo do verão. Então todo mundo vai para Espanha, para Portugal, lugar que Grécia, Brasil, às vezes para fugir do calor. E aí todo mundo volta em setembro, porque a faculdade volta, a escola do filho volta, tudo volta. Então a cidade fica meio vazia no verão. E aí tudo acontece nesse final de semana lá em Notting Hill. E então, assim, é um lugar. Acontece as parades, que a gente chama, nas ruas de Notting Hill. Nós temos 2 escolas de samba aqui em Londres, que é a LCS, que é London School of Samba. Tem a Paraíso School of Samba. E aí a gente tem uma galera que faz os tambores daqui, né? Então tem o maracatu, tem o pessoal que faz, enfim, capoeira, mas eles não desfilam no Notting Hill. Se eu não me engano, o maracatu está dentro desse cenário, né? O Sam, que é nosso parceiro, inclusive, se eu não me engano, ele está dentro desse cenário Notting Hill. Mas é lá, inclusive a nossa roda, que é o local que acontece a nossa roda, que é em Notting Hill, que é em Latimer Road, que são estações que são tudo perto uma da outra, são todas perto. O local que a gente faz a roda, a gente não pode usar. Se eu quisesse fazer o esquenta do carnaval na sexta-feira de carnaval lá, eu não posso, porque é tipo um barracão o lugar que a gente faz a roda, né? Eu brinco que lá é um barracão. E as escolas de samba, por já tradição, lá eles param para trocar de roupa,
para, sabe, levar a fantasia e não sei. Então lá é um local de concentração, porque é um lugar imenso, tem um pátio imenso na frente, é embaixo de um viaduto, sabe? Eu já Então, vi várias fotos suas, vídeos. Você tá isso. falando aqui, eu tenho a memória muito. Aí eu tô aqui viajando como é que deve ser essa parada aí, como é que deve ser muito massa esse movimento de vocês aí. Então. Eu tô visualizando o que você tá falando por conta que eu já vi. Isso, É não, muito bonito ali, muito bonito. então, e lá é a parada do carnaval. Então, então é por isso que não por isso que a gente faz a roda lá, não. A gente faz a roda lá porque aconteceu de fazer a roda lá. Foi foi um acontecimesse. Mas Então feliz, conta feliz. como é que foi esse acontecimento feliz, que a gente sempre gosta de saber desses Não, bastidores. eu fui visitar o local em 2018, porque aí quando a gente fez a roda de samba, eu falei, pô, mas não já vai ser a roda, né? Onde? Porque eu não queria fazer, nós, não eu, mas nós do grupo naquele momento não queríamos fazer num boteco, não queríamos fazer, porque não tem, anyway. Mas não queríamos fazer numa feijoada, não queríamos fazer numa churrascaria, não queríamos fazer à noite, a gente queria fazer para a família. E naquele momento, um dos integrantes daquela roda dava aula nesse local. E aí ele falou, dá um pulo lá e vê o que você acha de lá. Aí eu fui. E eu lembro que no primeiro momento que eu entrei no Maxila, eu falei, não sei se é isso. Eu lembro de ter essa noção, assim, de que não era uma coisa que... Não vi uma roda de samba lá, olha que interessante. Aí depois eu fui no Auckland, que é um outro lugar, em Notting Hill também, ali em Porto Belo. E aí eu digo, é aqui. Mas eu gravei tudo no celular e mostrei. Nós nos encontramos aqui em casa, todo o grupo, e fiquei mostrando. Já tinha mandado para eles, né, por WhatsApp. O que vocês acham desse? E a maioria ganhou o Maxila. E aí a gente fez a primeira roda em 2018, foi um sucesso. Na verdade, eu lembro como se fosse hoje. A contabilidade daquela roda foram 80 pagantes. A nossa última roda lá, em 2020, foram 530 pessoas. Mas essa primeira roda, como é que vocês criaram esse repertório e já estreando com 80 pagantes? Na verdade, como eu já queria fazer esse samba, eu já tinha algumas coisas em mão. Aí, quando eu encontrei essa galera, né, do samba, a gente sentou, a primeira coisa que a gente sentou para fazer era o repertório que a gente queria cantar. Paulinho, Candeia, Ivone Lara, e aí vai. A gente foi escrevendo, né, samba enredo. E aí cada um foi dando uma ideia, com seu conhecimento, com seu expertise de samba, né, do Rio de Janeiro, de não sei o quê. Não, eu lembro disso de São Paulo, esse samba, Dona Irã e tal. E aí a gente foi escrevendo junto. Nada era tudo muito grupal, assim, era todo mundo colocando as ideias, como é hoje o samba de bamba também, né? Os meninos, eles têm toda a liberdade de mandar o vídeo e... Odila, o que você acha desse samba? Vamos fazer, vamos não sei o quê. Tudo muito democrático. Você sempre prioriza pela questão do trabalho em coletivo, mas sempre sendo uma construção democrática. Eu acho muito importante quando você trabalha em grupos, assim. Tudo bem que, eu assino o projeto, então eu sei o que é o projeto muito bem, porque eu escrevo para ter patrocínio, para ter, né, falar dele para o governo. A gente está agora tentando ganhar uma grana do governo para poder bancar o projeto, porque ele é muito caro. Ele não é um projeto barato, né? Então, por exemplo, eu pago os músicos, o meu trabalho e todo mundo lá com a paga da entrada. Se dá ruim de público, dá ruim para todo mundo. Então, por exemplo, na segunda roda que foi agora, há uma semana atrás, foi domingo passado, houve uma tempestade em Londres, que não é de Londres, é do Brasil. Sim.
Porque não é um país tropical. Então não tem que ter a chuva que teve domingo passado. Mas eu estou falando de uma chuva de alagar estações de metrô. E que não dá para você vir da tua casa para lá, porque não tem como, de carro. Foi um horror, assim. Então a gente perdeu muito público. Quando eu saí da roda, que o meu telefone fica lá, e eu não fico vendo o telefone, eu não tenho tempo. Mas quando eu saí da roda, que eu vi, cheguei em casa, que eu liguei meu celular e vi o meu WhatsApp, tava cheio de mensagem dizendo, olha, não vou poder chegar, tô no meio do caminho, mas a chuva tava muito forte mesmo, assim. Foi de dar... Eu não ouvi trovão, eu não ouvi o raio, mas depois me contaram que todo mundo que chegava molhado e tal. Então, foi uma roda que não deu muito dinheiro, digamos assim. Deu público, que conseguiu chegar, que rolou. Mas muita gente não conseguiu chegar por esse fator. O final de semana anterior a esse domingo foi muito quente, a gente chegou nos 30 graus, e Londres com 30 graus não é legal, não é um lugar gostoso de estar, sabe? Com 30 graus. Não tem vento, tudo é feito para estar quente. A minha casa tem o heater, né? Eu tenho o aquecedor aqui. Tudo bem, eu desligo, mas assim, a casa ainda ela é bem quente, né? Enquanto que no Brasil é tudo muito feito pro calor. Então, enfim, é isso, é assim que a gente foi montando esse repertório, foi montando, ajustando o lugar, ajustando o público, a gente foi fazendo os testes, né? Como sempre fazendo, a gente ainda trabalha com teste. Né? Tudo que eu faço é testando. Dá certo aqui, não dá certo ali, isso dá para roda, isso não dá. Isso aqui vai ser. Vamos prestar atenção no público, como reage a essa música. Porque o mais legal da roda, que eu acho incrível esse samba que a gente faz, é como mexe com a memória das pessoas. Né? Porque, assim, eu diria que 70% das pessoas que estão em Londres estão porque querem estar. Querem, têm família, gostam, mas eu diria que esses talvez 30% tem uma saudade muito grande. Não quer estar aqui, tá porque casou, tá porque vão ter uma vida melhor para os filhos, enfim, cada um com seus porquês, né? Então tem aquela saudade. Quando você ouve Sonho Meu, quando você ouve É o que enfim, quando você ouve aquelas músicas que você cresceu, uma marchinha de carnaval, que a gente faz agora, né, no carnaval, as pessoas se emocionam, as pessoas chegam para mim e falam, nossa, esse som lembra meu pai, minha infância não sei aonde e tal. Então, a gente mexe com a memória, né, afetiva daquele brasileiro. E o mais interessante que aquele momento da minha vida, hoje nem tanto, mas entendendo o público que vai na roda, os ingleses também. Porque embora os ingleses, franceses, enfim, estou generalizando como franceses, mas tem várias comunidades que vão à roda e não falam e não são nativos da língua portuguesa, eles ficam assim chocados com aquilo lá, porque a energia é muito louca. A energia da roda é muito forte, né? É um terreiro, ninguém entende aquilo, mas é um terreiro ao céu aberto ali, né? Aquela mesa que não é redonda, ela é quadrada. Então a gente senta num quadrado que é meio redondo, que ninguém entende aquilo, porque não tem mais redonda aqui em Londres, ou no lugar que a gente faz. Então a gente vai se adaptando e aí as pessoas vão entendendo que mesmo não falando português, elas sabem que aquilo é muito bom, elas querem voltar. Alguns já falam um pouco de português, porque já viveram no Brasil, ou namoram alguém, ou têm algum elo com o Brasil, de business, e aí descobrem uma roda de samba, onde eles podem estar em contato com a comunidade brasileira, com a feijoada do chefe, que é maravilhosa, com o brigadeiro que a gente faz, com a bebida, né? A gente não tem caipirinha, mas tem cerveja, tem vinho, tem tudo no bar. E com o calor, né? Com o Brasil. Por mais que esteja muito frio aqui fora, lá dentro certamente vai estar calor. Vai estar um pedaço do Brasil
ali. Então a gente agora vai ter café do Brasil, de Minas Gerais, vamos vender lá, entendeu? E a roda é voltada para a família também, né? Então a gente tem a recreação infantil, onde as crianças ficam com a Gladys, que é a nossa criadora, para ouvir um pouco de samba, para brincar sem o celular. E os pais podem ficar na roda, né? Podem curtir a roda no primeiro set. E as crianças estão numa mão segura lá fora com a Gladys. A gente oferece aula de samba no pé com o Rodrigo, que ele dá aula de samba e é muito legal. E agora a gente reescrevendo esse projeto, depois no segundo set, a gente faz uma ocupação cultural ali no palco. Então a gente trouxe o Ricardo, que veio da praia, né, de Brighton para cá, para fazer a dança afro com a gente. E agora, dia 22, que é a próxima roda, dia 22, que é a semana do pré-carnaval, a gente vai ter a escola de samba, com mestre-sala, porta-bandeira, a comissão de frente, bateria, só de ingleses adolescentes. Que eu não sabia que existia essa escola de samba aqui em Londres. Quem me contou foi a Gladys, que ela é professora dessa escola, ela é a porta-bandeira. E ela falou, por que não entrar em contato com eles e convidar para fazer parte? São todos gringos, né? Não tem um brasileiro. Acho que tem um brasileiro só lá. E ela de professora. E, se não me engano, o mestre-sala também é brasileiro, se eu não me engano. Aí eu falei, a hora que ela me ligou para falar, na segunda-feira, domingo foi a roda, na segunda a gente se liga geralmente para falar as impressões e tal. E ela falou, por que não? Eu falei, não, porque sim, já vamos alinhar isso. Então a gente vai ter essa participação, a gente vai ter bloco. Então quem quiser vir fantasiado, né? A gente vai ter o bloco Samba de Bamba, saindo de uma estação próxima ao Maxila. Então, a gente vai criando, a gente vai ouvindo, a gente vai vendo o que as pessoas querem, o que querem, por que querem. E a gente vai testando, vai adaptando no projeto. Eu vejo assim, tá? Eu, pelo menos, estou tendo um olhar que você trabalha muito com o experimental. Trabalho. E aí, experimentou. Deu certo, mantém. Não deu certo, a gente vai adaptar de uma forma que essa construção coletiva dentro desse processo de criação seja favorável, tanto para o público que está assistindo, quanto para vocês, quanto fazedores de cultura aí em Londres. Tô equivocada nessa minha análise? Não, a gente testa muito. A gente testa de repertório a decoração, sabe? É o que vai... Por exemplo, uma vez eu lembro, há muito tempo atrás, alguém falou assim, por que a gente não põe uma velinha na mesa? Eu falei, gente, é fogo, vai ter criança, não pode nem pensar em testar a vela. Ah, mas tem aquelas velinhas que a gente pode comprar, que, sabe, que tem uma luz, né, que é de pilha. Aí eu falei, gente, mas vai gastar muita pilha, ninguém vai acabar levando embora. Então, tem ideias legais para decoração, mas que não são funcionais. Isso não dá para testar, mas tem muita coisa que a gente testa e que dá certo, e fica. Então, por exemplo, a feijoada deu muito certo, claro, né? Não tenho o que falar da feijoada, todo mundo não tem o que falar da feijoada, todo mundo adora feijoada. Mas a gente já fez roda com brigadeiro e com cocada. E aí a gente percebe que só vende brigadeiro, não vende muita cocada, porque a cocada é muito doce. E nós, que já estamos aqui há muito tempo, já perdemos um pouco o paladar desse doce que o Brasil oferece. É tudo muito doce no Brasil, né? E aqui o leite condensado daqui é diferente. Não é tão doce quanto é no Brasil. Então já começa por aí algumas diferenças. Então a gente não vai ter cocada mais, porque a gente sabe que não vai vender tanto. E não vale a pena a moça que faz a cocada fazer 10 cocadas. Não vale a pena para ela. Então não vale a pena para mim comprar 20 e vender 5. E onde eu não dá para congelar a cocada. Então, enfim. Então foram testes do público. Mas uma coisa que deu certo foi o mousse de maracujá, por exemplo. Né? Que não é tão doce, o inglês gosta, que é aquela coisa azedinha. É uma fruta que você não compra todo dia no mercado, maracujá. Tem, mas o inglês, eu mesmo não compro. Eu até tenho, por acaso, porque tá verão e me lembra Brasil, maracujá, eu faço suco e tal.
Mas, e outra, né? Londres não te dá, pelo menos os meus colegas mais próximos, assim, é difícil a gente falar assim, esse final de semana eu vou fazer um mousse de maracujá, um pudim de leite condensado. A vida tá milhão, entendeu? Eu, pelo menos, eu vou te dizer, eu moro há 23 anos em Londres. Tudo bem que eu não sou da cozinha, então ajuda bastante. Mas assim, fazer um mousse de maracujá é uma coisa que eu só vou fazer no Brasil, entendeu? Tô de férias. A conexão é outra. Eu moro sozinha. Eu não vou fazer Eu tô sempre dieta. Não casa fazer um bolo de chocolate para comer sozinha. Então, quando eu faço, porque eu tenho uma casa para ir, pra gente almoçar, pra fazer um churrasco, aí eu levo um bolo de chocolate, eu levo um pudim, leite condensado. E aí a gente tem para quem dividir, porque eu não posso fazer na minha casa sozinha e devorar. Eu vou devorar sozinha, entendeu? Então eu não posso, senão eu vou sair da minha dieta. Eu tô sempre em dieta. Então, E o projeto, ele dura quantas horas? Porque ele é grande, ele é um projeto extenso. Então, a gente chega lá, eu vou contar de quando a gente chega. A gente chega lá meio-dia. Então, chega eu, Rodrigo, a Joelma, a produção chega para fazer a decoração. Aí depois vai chegando o engenheiro de som, aí vão chegando os músicos. Até 1 hora a gente tem que estar com tudo montado para tentar passar o som, para tentar. A gente até agora está tentando. A gente ainda não conseguiu. Porque essa roda, como eu disse, teve esse dilúvio, todo mundo chegou atrasado. Quando deu 2 horas, eu abro a porta, eu não deixo o público esperar. Dá 2 horas, eu sou pontual, eu sou muito pontual. Desde a época de São Paulo, não é aqui que eu fiquei pontual, não. Eu realmente sempre levei a pontualidade de uma coisa muito séria na minha vida. E aqui também eu respeito muito o outro, né? Principalmente quem é inglês. O inglês tem uma frase que é ótima, que ele fala assim: "Ô Dila, vai começar no horário do Brasil ou no horário de Londres?", né? Aí eu digo, não, horário de Londres. Porque senão é 4 horas depois, né, que começa o evento. Então, não. Então, meus eventos, os quais eu assino, geralmente, se depende de mim, que às vezes eu faço produção, mas não depende de mim. Depende do dono da balada. Quando eu assino como Samba de Bamba, eu assino. Então, eu preterivelmente acredito, quero fazer de tudo para 2 horas eu estar abrindo a porta e já tem pessoa lá querendo pagar, ou já pagou, quer entrar, porque a mesa, a gente não reserva a mesa. Isso é um problema. Quer dizer, não é um problema, é uma solução. Quem quer mesa tem que chegar cedo. E aí, então a gente abre as 2. Aí as 2, o pessoal chega, bate papo, não sei o quê, encontra a sua turma, pede a feijoada. A gente tá lá passando o som, porque é a hora que mais ou menos a gente vai passar o som, comer a feijoada. Eu, nesse momento, tô olhando tudo, tô produzindo ali, tô falando com o público, gente que eu sei que é gente nova, eu bato um papo para dizer o que é o projeto. Aí, quando dá 4h30 em ponto, a gente dá o play. Às 4 horas, que é meia hora antes da roda, a gente tem aula de samba no pé, onde a gente convida o público a aprender para poder praticar na roda, que é com o Rodrigo. Aí, Eu já vi. 4h15, eu já chamo, a gente umas 4h10 vai lá fora fazer um axé, né, da mão e tal. E o nosso hashtag é o Vem Pra Roda, então a gente fala, vem pra onde? Vem pra roda! E aí, aquele axé, eu já vou pra mesa. Eu já sento, já me concentro, aí eu vejo que os músicos, alguns também vão no banheiro, pegar uma cerveja, senta na mesa. Porque 4h30, o Rodrigo para no palco, o pessoal volta pras mesas e a gente dá o play. Aí vai até as crianças ficam com a recreação. Aí, umas 5, 6 horas, por aí, a gente para. Aí dá uma meia hora de break. Aí a gente volta umas 7h10 e termina umas 8h30, 8h45, por ali. Então, essa música de abertura de vocês sempre é o mesmo repertório? Ou toda roda, o repertório da abertura é diferente? Então, tem músicas que eu não quero que saia da roda,
por dois motivos. Então, por exemplo, a primeira música é Casa de Bamba, que é uma apresentação da roda, né? É uma apresentação. Então, na minha casa, todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. É aquilo que somos nós, a nossa raiz ali, né? É o nós, por que estamos lá? Então, a gente faz um welcome com a roda, com essa música. E no segundo set, a gente canta Não Deixe o Samba Morrer, porque a alma do projeto é essa música. O bordão desse projeto é essa música. Não deixa. Estamos aqui para falar de samba e não deixar ele morrer. Então, essa música é muito emocionante, porque eu me emociono cada vez que canto. Eu levanto no refrão e deixo o pessoal vir fazer o refrão comigo. Ou muitas vezes eu nem faço o refrão, para que as pessoas possam vir. Então, e é uma música que é conhecidíssima, né? O Não Deixe o Samba Morrer, é um hino mesmo, né? E o pessoal canta mesmo, o pessoal gosta. Então, essas duas músicas não saem. Aí a gente faz ensaio exatamente para isso, para a gente poder trazer novas músicas. O que você acha daquilo? Você tem que manter isso. Isso funcionou com o público, aquela coisa do teste, né? Tem músicas que, pela experiência que a gente já tem com a roda de samba, a gente sabe que vai funcionar. E que não pode tirar, como Sonho Meu, Todo Menino é um Rei, Mineira. A gente sabe que dá um negócio. Você não ouve todo dia, primeiro. A roda é uma vez ao mês, no mês. Então, você quer ouvir aquele som. Você quer ir lá ouvir. Então, a gente não muda muito. A gente muda, sei lá, talvez de 30, 40 músicas que a gente tem no repertório, talvez nós mudemos umas 10 por roda. 5, 6, talvez. Estou até exagerando, de repente. Mas a gente muda. Aí, na hora da vontade de cantar um samba, alguém fala, pô, me dá um lá. Aí a gente faz o samba, que não tá, né? Mas a gente... Assim, uma coisa muito legal do samba de bamba, sabe? Que eu gosto muito de falar e que as pessoas percebem, não sou eu falando só. Você percebe que quando você tá lá, é que a roda toda é amiga. Então, todos os músicos que estão na roda são amigos um do outro. Então, não tem ego sambando de fora, sabe? Não tem espaço para isso, não dou espaço para isso também. Eu não tô lá para fazer banda para ninguém. E ninguém tá fazendo banda pra gente. Nós somos um grupo que chegamos lá porque estamos juntos. Porque sozinha é só um projeto, né, Luciana? É só um projeto. Se eu não tenho o Lourenço, que tá na live, falando do carnaval. Se eu não tenho a Joelma, com a expertise dela, o Rodrigo, a Lilian, a Fabi, eu produzindo e falando menos, porque você é difícil você ver live comigo. Eu faço a live da Express, mas é difícil eu fazer live. Porque eu tô produzindo a live. Eu tô chamando alguém para fazer a live. Tô contando disso tudo que eu tô contando para você. Né? E não gosto de aparecer mesmo. Assim, sem falsa modéstia. Se eu puder colocar alguém para falar no meu lugar, pode ir também. Porque eu não faço questão disso. E isso acontece com o músico também. Então, o músico tem muita vontade para falar do projeto. Tem que saber do projeto. Tudo que eu tô falando aqui, ele tem que saber falar também. Tem músicos que são músicos e que não querem se envolver no projeto. Tem músico que quer se envolver no projeto, né? De falar, de ir na rádio comigo, a gente tocar e falar do projeto, como o Rodrigo, que é produtor da roda, a Gladys é produtora, é meu braço direito e meu esquerdo ali para tudo que eu faço. Então, a gente é um grupo muito unido. Isso, para mim, é fundamental, porque a todo momento a gente está dividindo coisas pela roda. Né? E muito interessante também, porque eu falei, agora eu estava me ouvindo, né, de falar do Maxila, como é que eu achei o Maxila, que eu não tinha gostado tanto, e depois eu fui para o Auckland Village, né? E nada por acaso, eu não acredito nessa palavra, né, nesse encontro do acaso, eu acredito que tudo tem um porquê. No dia 27 de agosto, que vai ser a sexta-feira de carnaval aqui em Londres, a gente vai levar a roda para o Auckland Village. Então, eu acabei conseguindo fazer a roda nos dois lugares onde eu queria fazer. Quer dizer, no primeiro nem tanto, mas depois me apaixonei pelo local, não saio do Maxila. E a gente vai fazer uma vez ao mês a roda lá no Auckland. Então, de 15 em 15 dias, a gente vai fazer roda de samba
em 2 lugares na mesma área do carnaval, e para públicos diferentes, porque o Auckland, ele fica no coração de um bairro, que é o Notting Hill, né, também, mas essa rua na qual o Auckland está é uma rua muito famosa do bairro de Notting Hill, que é o Porto Belo Road, que é onde aquele filme lá do lugar de Notting Hill é filmado. Você falou, eu falei assim. Falei, Então, no final daquela rua onde tem aquela lojinha e tudo, no final dela é um bairro mais... É um lado tão rico de Notting Hill, é um lado mais... Não é pobre também, mas é um lado menos rico, digamos assim, de Notting Hill, que é o final dessa rua. E aí, quando você vira a sua direita, é uma rua sem saída, que tem food truck, né? E no final dela, que não tem saída, né? No final dessa rua, digamos assim, é um galpão. E aí tem um palco. A gente nunca usa palco, a gente usa o chão, se for possível. E lá é possível usar o chão. E que eu já fiz roda lá. Então a gente vai começar a fazer uma roda lá dia 27 de agosto, né? Por isso que eu tenho a banda 1 e a banda 2, porque eu já sei que a banda 1 não vai poder fazer todo mundo da banda 1 fazer. Então eu já tenho a banda 2, o que me dá outro trabalho, duplica meu trabalho, porque cuidar de agenda de músico, não sei se você tem essa experiência, já teve, mas é assim, painful, só quem é produtora sabe disso. E você tem que estar plena, entendendo a vida de todo mundo, e seus cabelos tudo em pé, mas enfim, é uma loucura. É uma loucura. E eu já vi isso assim, né? Outro dia eu tava numa live com o Didu Nogueira e a gente tava no backstage da live, que eu fiz um YouTube com ele, e aí passando o som, não sei o que, a gente começou a conversar meia hora antes da live, e eu falei assim, Didu, eu preciso de um cavaquinista, que eu tô sem cavaquinho aqui em Londres. Ele, não acredito. Não, chama o Simas. Eu, gente, não tem cavaquinho em Londres que toque esse samba. Agora eu achei. Mas, assim, que é o Vinícius vai estar aí. Então tem o Jeremy, que é inglês, que não vai poder fazer dia 27, já chamei o Vinícius vem pro ensaio. Né? Então, assim, é difícil ter músicos que falem esse repertório, sabe? Que estudem esse repertório. É outra língua do samba tradicional do que o moderno que a gente tem aí hoje, fazendo o samba moderno, pagode. Porque samba de raiz pra galera poder entender, o samba de raiz não é qualquer músico que toca samba de raiz. Não é. Eu falo porque eu fui produtora da Velha Guarda Show da Grande Rio, e a Velha Guarda Show da Grande Rio, como todas as velhas Guarda Show, foram 3 anos, agradeço a família Grande Rio. Samba de raiz não é a mesma coisa que pagode e roda de samba. É samba realmente que vem da raiz do carnaval, de compositores do carnaval, como Noel Rosa, Nelson Sargento, Dona Ivone Lara. É uma galera mesmo, Clementina de Jesus, Leci, Elza, são os baluartes do samba que vivenciaram o carnaval, a história do morro, para trazer para o asfalto. Então, realmente, a linguagem poética é bem diferenciada. Tanto que a gente pega a cadência, né? As composições daquela época para cá, você vê uma diferença. Tá pintando um menino aí, que eu tô dizendo que ele já tá caminhando legal. O Vinícius Santa Fé, a gente chama de Vini Santa Fé, que também já foi atleta. Ele foi medalhista de bronze do Pan-Americano 2017 no judô. E Vinícius, que veio de uma família musical, resolveu se lançar como
cantor, mas ele estourou como compositor. Não sei se você já ouviu falar no Castelo de um Quarto Só, que é do Renatinho, que o Renatinho da Rocinha interpreta. Todo mundo achava que a música era do Renan. Então, se você puder puxar, é uma música, um samba com muito conteúdo. E é um menino, eu falo menino porque ele tem 30 e poucos anos, ele tá com 32, fez agora aniversário dele. Mas ele tem a linguagem, vamos dizer assim, muito velha, muito samba de raiz. Ele é um menino que, para a idade dele, ele tem uma mentalidade igual o Enzo Belmonte. Acho que você conhece Enzo. Enzo, eu falo que a mentalidade de Enzo para a idade dele não compete com a vida que Enzo leva. São dois casos assim que eu tenho muito carinho por eles. O trabalho deles, adoro o trabalho dos dois. Não estou menosprezando os demais, mas para nós que somos amantes dessa questão do samba de raiz, não dá para dizer que isso aí, Conceição, blog daí, e aí um grande beijo. A construção deles, porque a construção deles é muito aquela linguagem do morro para o asfalto, contando a realidade da vivência da população, que é bem interessante. Então, você falando isso, só realmente quem convive com essas áreas, quem consegue entender a labuta que você vive aí, o teu corre, o teu empoderamento para poder dar voz. Porque hoje em dia as pessoas têm a mania, empoderamento, feminino é coisa de feminino. Não. Eu já cansei de falar isso. O porquê? Eu cansei porque eu aprendi. Porque minha mãe pesquisou, não vou dizer que fui eu, porque eu não sou mentirosa, quem pesquisou foi ela. Porque quem deu o nome do Empodera Samba foi ela. Porque cria do samba, eu sou filhotinho do samba da cria, e aí quando ela escolheu o Empodera Samba, ela escolheu e trouxe o significado da palavra, porque as pessoas ficam falando e dando outra interpretação. Empoderar é você dar voz e visibilidade a quem não tem, ao segmento que não tem, à pessoa que não tem. Então isso que você faz aí em Londres é o empoderamento do samba, é empoderar a nossa arte, é dar voz, é visibilidade, é estudar, é pesquisar e trazer para Londres o que é a cultura brasileira, que não é só as escolas de samba, a mulata de biquíni. Não, tem um contexto histórico aí, tem uma letra aí, tem um compositor aí, e para isso precisa do músico que conheça essa vertente, que aí não se acha esse músico, como você falou, com tanta disponibilidade, com tanta facilidade. Então, teu trabalho aí é muito bacana, parabéns. Obrigada. Eu já venho acompanhando vocês, entendeu? E é uma grande honra estar conversando com você. Obrigada. Porque por mais que você diga, Luciana, eu não gosto de aparecer e tal, mas nada como o olhar do idealizador, querendo ou não, sim, podemos ter vários colaboradores, mas ninguém vai conseguir ter tanta percepção e tanta paixão de falar do projeto quanto o pai e a mãe da criança. Aí a gente diz assim, meu filho é feio. Pra coruja, o filho dela não é feio. O filho dela sempre vai ser o bonito, vai ser o melhor, vai ser o mais fantástico. É isso aí, é verdade. Mas eu queria falar, só para terminar um pouco, que é muito importante, acho que é uma das coisas mais importantes do projeto também, além do lado cultural e educativo do projeto, é que a gente agregue, assim, acolha as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho 2 ingleses na roda tocando samba tradicional brasileiro, que é o Paul, que é o meu 6 cordas da roda,
e o Jeremy, que é o cavaquinista da roda. Ele é professor de cavaquinho em Londres. E os dois moraram no Brasil. O Jeremy passou um bom tempo no Rio de Janeiro estudando choro. Ele toca chorinho, toca cavaquinho e claro, samba. Enfim, ele toca o que mandar, mas ele foi para o Rio morar ali para estudar o samba, né? O cavaquinho, o dedilhado, aquele floreio bonito do cavaco. Então eu tenho esses meninos que são incríveis, assim, o Paul já trabalha com música, que ele é inglês, ele mora em Londres, sei lá, não sei nem a idade do Paul, mas ele, enfim, ele é inglês. E ele trabalha com música brasileira, se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas por volta de 30 anos que ele trabalha com a cultura brasileira. Ele tem uma banda chamada Viramundo, onde eles são super, assim, cotados para fazer bossa nova, samba, axé, o que for. Então, o Paul é um inglês que tem uma alma muito... E ele é muito crítico, é um cara que estuda. Então, assim, é muito legal você ver... É uma honra para eu trabalhar com o Paul, sabe? Com o Jeremy na roda. Claro, não vou dizer os brasileiros, que também é uma honra, mas estou dizendo, assim, que ter dois ingleses cantando samba, porque o Jeremy sola samba. E aí ele me disse uma vez, eu posso cantar? Eu falei, claro que pode. Ele me mandou uma mensagem, eu queria cantar Dança da Solidão. Eu falei, claro, pode cantar. Ele, sério? Sério. Aqui a gente não segrega, a gente agrega, né? E eu sei que você canta bem, então bora lá. E ele me olhou com uma cara do tipo, é mesmo? Porque eu falei, cara, vamos lá no ensaio. E a gente foi no ensaio, ele fez. E foi ótimo, e é ótimo. E assim, eu sou, dentro dessa roda, a única mulher na roda, né? E não quero ser a única. Então, foi muito legal que na primeira roda chegou a Vanessa, uma cantora. Ela entrou em contato comigo, porque para aquela roda de junho, por causa do Covid, eu tinha que saber quantas pessoas iriam Perdão, meu WhatsApp tá... quantas pessoas iriam por causa do Covid. E aí ela entrou em contato, dizendo, eu quero comprar o ticket e tal, beleza. Aí eu falei, todo mundo que me liga e me ligava, eu dizia, quando você for na roda, me deixa saber quem você é, porque eu quero te conhecer. Então, quando eu terminei o primeiro set, ela veio até mim e falou assim, eu sou a Vanessa. Pô, eu queria muito cantar. Aí eu falei, você canta? Você é seu cantor ali em São Paulo. Eu sou cantor de samba. Aí eu falei, manda teu vídeo pra gente, né? E vem pro ensaio. Aí ela mandou, na segunda-feira mesmo, ela mandou o vídeo. Aí eu mandei pros meninos, pro Pô, pro Xavier. O que vocês acham? Mandei pra Harmonia e mandei pro percussionista, que é também cantor. Gostei. Eu também gostei, eles também gostaram. Eu liguei pra Vanessa, enfim. Resumo da ópera. Eu tive um meeting com ela, uma reunião. Expliquei o que era o projeto e disse tudo que eu já falei. Olha, não tem espaço para ego, não tem espaço. Mas também não quero ser a única mulher da roda. E ela me disse assim, não, mas você... eu fui em todos os sambas em Londres e ninguém me deu espaço, mesmo porque eu senti meio intimidada, porque só tinha homem nas rodas. Aí eu digo, que interessante, porque eu nunca percebo, como eu sou amiga deles, talvez, a gente se conhece, eu não vou me sentir intimidada. Eu posso pedir, posso cantar um samba aí? Dá um lá. E vou lá, pego o canto e vou embora. E bato o papo com a galera. Né? Já aconteceu de eu estar numa balada de samba, de pagode. E os meninos, Dila, vem cá, dá uma canja. Aí falar do projeto, onde a tal é a roda. E aí... Então é isso, assim, basicamente, eu acho que é importante ter mais rodas em Londres, né? Que vem desse olhar tradicional, por causa do primeiro kickoff, do primeiro start aí, que foi em 2018, com essa ideia, com esse meu projeto, e que muitas outras venham dentro desse, porque a gente precisa ter mais. A comunidade brasileira agradece, né? E é importante a gente ter mais músicos fazendo, para que a gente possa conhecer mais músico também, sabe? Que está aí em casa fazendo samba de raiz, e eu não estou sabendo que ele existe.
Então, vem pra rua mesmo, vem pra roda, vamos se juntar, porque é importante a gente saber que eles existem e na roda do Samba de Bamba vai ter sempre espaço para a mulher cantar, tocar. É só vir falar comigo, a gente vai fazer um meet, vai fazer parte do ensaio. Uma coisa que eu não abro mão é quem quer que seja que venha para unir, para agregar, faça parte do ensaio, porque às terças-feiras, que é geralmente o dia que a gente faz ensaio, todo mundo deixa alguma coisa para estar junto, né? Ou família, ou eu deixo minhas aulas, né? Para que eu possa estar lá no ensaio, né? Então é muito importante essa união. E eu sou dessa tribo, entendeu? Da união, de ouvir, tentar arrumar daqui, acertar dali, achar a solução dali, de cá. Então é muito importante ter esse ouvido aberto, como produção, você sabe bem o que é isso, para que depois eu vou só tomar uma decisão quando eu ouço todo mundo, sabe? Eu não ser radical dali. E assim, acho que também, né, Luciana, eu tô chegando nos 50, sabe? Daqui a pouco acho que também libera um pouco, você acaba, a sua maturidade vai te trazendo um outro olhar, vai trazendo você. A gente vai parando de ser centralizadora, porque acho que quando a gente está mais jovem, a gente quer tudo, quer o mundo e tal. E isso é interessante. Então, Odila, esse papo tá maravilhoso. Tá, né? Mas Eu já não perdi vou minha hora aqui também. não vou te segurar mais. Já temos Não. 1h e 11 minutos de live. Eu não consigo ver, né? Porque geralmente eu tô em cima, aí eu vejo. Então, minha linda, eu gostaria aqui que você deixasse o convite para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês. Meu parabéns mesmo, do fundo do meu coração, por esse brilhante trabalho. Estou muito feliz de batermos esse papo. Também, obrigada pelo convite. Eu não me mexi muito hoje, gente, que está numa gambiarra aqui. Então, que a peça de encaixe, a pessoa botou tudo dentro da caixa, porque eu tenho mania de guardar tudo. Aí botei. Só que na hora de eu tirar da caixa, eu não sei o que houve. Tem a peça que encaixa para poder. Eu não sei aonde que foi parar. Eu enlouquecida. Falei, peraí, eu fiz umas gambiarras aqui para poder a gente fazer a live. Mas depois eu vou achar essa peça. Legal. Porque custou, porque é caro. Então, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada ao pessoal da sala que está aqui até agora, que foi entrando, saindo. Queria convidar todo mundo para dar um follow, né? Seguir a gente o Instagram da gente é @sambadebamba_UK. O nosso Facebook é Samba de Bamba UK. O nosso Spotify é Samba de Bamba UK. Ontem, o Lourenço, tanto que me encheu o saco, me fez ser jovem e ir pro TikTok. Eu também tô nessa vibe aí. TikTok, então... Kawaii. A gente tem que querer, a gente tem que se atualizar também, tem que se enquadrar, não tem jeito. Eu acho que a gente tá com a cabeça aberta, já assim, é um supra-sumo, entendeu? Eu adoro conversar com o Lourenço, porque ele me dá umas dicas, e a gente precisa desse olhar jovem. Como ele precisa da minha maturidade, né? É uma troca linda que eu tenho com o Lô, adoro conversar com ele. Porque ele me dá esse lado fresh, do que o jovem tá fazendo, né? Da idade dele. E que eu vou pegando, e como é que faz aqui? Como é que eu ligo aqui? Aqui, não sei o que, entendeu? É muito legal essa experiência. Tô aberta sempre a coisas novas. Então, o TikTok da gente é Samba de Bamba UK, tudo junto. A gente tem o YouTube, que de quartas-feiras, de 15 em 15 dias, a gente tem o YouTube, né? A gente tem uma live no YouTube, que é com o Bernardo Nascimento e a Joelma, que é o Sambando nos 30 Conversa de Carnaval, que é no Samba de Bamba UK, no YouTube. Então, segue a gente nas redes sociais, porque a gente está trabalhando. A gente está fazendo toda segunda-feira, a gente tem uma live,
na quarta, na quinta, no sábado que vem tem Samba como Resistência, com a cantora Roberta Gomes, que está com um trabalho lindo, vai falar da importância da mulher preta no samba, hoje em dia, na atualidade, então não perca, porque a gente tem muito o que falar, muito o que discutir, muito o que tudo. E agora vai começar uma live lá, com a Vera de Jesus, neta da Dona Clementina. Vera é outra fofa. Tá fazendo o Matriarcas do Samba. Amanhã vai ser com a Selma Candeia e na segunda com a Geisa Cat. Então, porque dia 6 de janeiro elas vão estar no teatro. Dia 6 de janeiro, ó. Dia 6 de agosto. Ela, já tô querendo chegar a janeiro de 2022, filha. Pré-carnaval. Né? Dia 6 de agosto elas vão estar no Teatro Rival, as Matriarcas do Samba. Um grande beijo para Geisa, para Vera, para Nilcimar Nogueira. Um grande beijo para todas vocês. O projeto é maravilhoso também. E, Odila, meu muito obrigada. Obrigada a você. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem, tanto para os brasileiros quanto para os londrinos. Se quiser falar nas duas línguas, sinta-se à vontade. Hoje não teve música, galera. Hoje teve realmente só um bate-papo cultural entre Brasil e Londres. E de vez em quando é bom a gente modificar, porque o povo também vai acostumando, aí começa, não vai cantar, nem cantar. Eu tenho que começar a doutrinar os meus seguidores também. Verdade. Porque eu também, mais um. Entendeu? Porque o povo de vez em quando, aí eu fico maluca aqui. Mas eu sei. Primeiro eu queria mandar um beijo então para Roberta, que acabou de chegar aqui na live. Roberta é uma grande amiga que deixou Londres e deixou saudade. E se eu não me engano, ela está na Espanha morando agora. Então, beijo, Rô. A gente vai se ver logo. Estou morrendo de saudade. Vem para Londres. Olha, minhas considerações finais é muito obrigada pelo convite. E quero dizer que o projeto Samba de Bamba ele existe para que a gente possa se unir, né? Unir como nação brasileira, unir como história, que é nossa, né? É nossa história, brasileiro. Nós somos brasileiros, então nós podemos e temos o pertencimento cultural do samba, né? Então, o Samba de Bamba, ele precisa, eu sei que ele precisa existir. É muito intuitivo meu falar isso, porque eu não sabia por que eu estava querendo tanto fazer uma roda de samba em Londres. E hoje eu entendo meu lugar, porque eu quero reverenciar a minha ancestralidade, né? E a de todo brasileiro, porque, como já me disseram, mas você não é preta, por que você vai fazer samba? Bom, eu não vou me alongar nesse papo, porque ele não é um papo de finalização, mas é um direito meu, né, de querer falar do que eu quiser, como brasileira, inclusive como mulher branca e mulher que faz samba, que empodera pessoas, não só a mim, mas empodera a Vanessa para sentar na mesa e cantar, como empodera o Jeremy de cantar samba, porque não é brasileiro, mas canta, empodera o Paul de ser inglês e estar naquela mesa reverenciando o Brasil, como todos os outros músicos que queiram fazer parte da roda, também como convidados, referenciam a nossa arte. Então, tem lugar para todo mundo. Vamos parar de mimimi, porque tem história, tem lugar para todo público, tem para todo mundo. Então, acho que é isso. Eu queria terminar falando que tem espaço para todo mundo e o samba está aí para a gente bater, né, no tabaco, bater o surdo. E samba é resistência, samba é amor, samba é tudo aquilo que nos faz a marca registrada do Brasil também. Ah, mas eu gosto de rock. Tudo bem, beleza, eu também gosto. Mas lá no fundo, a sua ancestralidade, você vai achar, você vai se identificar com algum samba. Então, a energia que está lá é muito maluca, é muito bonito de se ver dentro daquele DNA brasileiro e não brasileiro também, porque é muito para cima, é tudo aquilo que a gente tem de melhor, sabe, Luciana? É tudo, a roda de samba, e eu falo da minha porque é a única que eu vou, que eu faço, que eu ponho meu sangue ali, a gente tem o compromisso com essa verdade.
que é a ancestralidade, que é a história e que é essa energia boa, de todo mundo ser amigo na roda, ninguém tá cantando e falando mal do outro ali, a gente é amigo, a gente é colega, a gente é um grupo muito unido. E quero aproveitar e desejar um beijo pro neném do Salé, que acabou de chegar também, e mora em Portugal, um abraço, e é isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e vou encerrar, como a gente sempre fala, aqui você tem empoderamento. Um grande beijo, até a próxima. Vai E, ter. como sempre, divulgando. Vou subir para o canal no YouTube Empodera Samba e todas as mídias do Empodera Samba, Twitter, Facebook, grupo no Facebook, e vai para todas as mídias, a gente vai divulgar. E muito obrigada mesmo do fundo do meu coração. E até a próxima. E não deixe o samba morrer. É por aí. Não. Tchau, valeu, obrigada.